bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu te apresento o programa Eu Que Fiz, um programa literário onde autores falam de suas obras de uma forma mais intimista. Ficou interessado? Então se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro do que rola aqui no canal do Portal Revoluta, tá bom? Bom, chegamos ao 10º episódio do programa Eu Que Fiz. E o convidado desse episódio é o William de Lima Busanello, mais conhecido como William Busa. O William, ele é professor de História e de História da Arte. Vai apresentar nesse episódio o livro Fanzine como Obra de Arte, da Subversão ao Caos. Bom, esse livro é resultado de uma pesquisa acadêmica que o William resolveu fazer, levando esse questionamento, né, se o fanzine seria obra de arte. Bom, eu vou deixar o autor falar sobre a sua obra, né? Então fique agora com o 10º episódio da 3ª temporada do programa Eu Que Fiz, com o William Busa falando do livro Fanzine como Obra de Arte, da Subversão ao Caos. Tudo bem, gente? Eu sou o William Busa. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu livro aqui, ó, Fanzine como Obra de Arte, tá bom? Já apresento ele. Quero só agradecer aí a Daisy pela oportunidade aí do Portal Revoluta, né? Pra eu falar um pouquinho do meu livro, né? E aí eu tô apresentando agora esse programa aí, Eu Que Fiz. Uma sinopse rápida, né, do meu livro. Ele é um livro pequenininho assim, né, dá pra ler em uma ida pra casa no ônibus aí, bem curtinho. São 3 capítulos. O primeiro capítulo eu falo um pouco sobre a história do fanzine no geral, lá desde as suas raízes até no Brasil, né, como que é o movimento também no Brasil de forma bem resumida. No segundo capítulo eu falo um pouco sobre a relação entre os movimentos de arte moderna, principalmente os movimentos do século XX, do começo do século XX, com o fanzine, essa relação entre os dois, certo? E no último capítulo eu falo um pouco sobre se o fanzine é ou não uma obra de arte, né? E aí eu vou destrinchar, vou usar várias referências aí para justificar se ele é ou não arte. Valeu! Eu sempre mexi com fanzine aí desde criança, aí, de moleque. Gostava de fazer uns fanzines lá de desenho, depois fiz uns zines sobre música e zines culturais aí, com temas mais abrangentes. E uns anos pra cá eu comecei a perceber que nas feiras de publicações havia assim um movimento, né, de gourmetização do fanzine, assim, e eu achei estranho, né? Uma galera da mais classe média da área das artes estavam fazendo uns fanzines gourmet, assim, mais, né, uns livros de artista, e eles estavam vendendo muito caro e elevando aquela coisa assim, isso aqui é arte, né, como se os outros fanzines mais, né, tradicionais não fossem, né. E aí essa foi a minha inspiração aí para começar a fazer essa mini pesquisa aí. Eu estava fazendo uma especialização em História da Arte na Belas Artes aqui em São Paulo e no final do curso eu tinha que fazer um artigo, né? Um artigo científico. E aí eu vou fazer sobre fanzine, eu curto, sempre gostei. Aí eu peguei esse tema já que estava na minha cabeça aí, sobre fanzine e arte, e comecei a escolher a biografia e como que é a bibliografia que eu ia usar para justificar, né? E foi assim que surgiu, foi nesse trabalho de conclusão do curso aí. Nos anos 90, com aquela febre lá dos Cavaleiros do Zodíaco, lá em 94, assim, todo jovenzinho ali, né, criança, tava fissurado naquela coisa do Cavaleiro do Zodíaco diferente, anime, né? Tinha uns anos depois, surgiu na boca de jornal um fanzine de desenho, assim, e impressionou eu e meus amigos. Eu falei, que coisa louca é essa? E era esse zine aqui, ó, Hypercomics. Eu até tenho aqui um guardado, ó. O fanzine chega às bancas, esse era até o slogan, né? E o engraçado era assim, o que chamou mais atenção era o seguinte:
Tá até marcando aqui, né? Que era para maiores. Então eu e meus amigos compramos e tinha lá os Cavaleiros do Zodíaco fazendo umas coisinhas lá impróprias, né? Coisa que não tinha no anime, né? E depois da quarta edição, assim, a quinta edição do Hypercomics, eles já começaram a fazer normal sem esse conteúdo adulto. E eu lembro uma vez que minha mãe pegou esse fanzine aí e deu mó zica. Ela pegou, que você tá vendo essas coisas horríveis aqui? E aí sumiu e tive que arranjar outro pro meu amigo lá. Mas esse foi meu primeiro contato, os fanzines de quadrinhos aí. Mais pra frente, depois eu comecei a desenhar também, a fazer meus próprios zines, né? Dos animes que eu gostava. Tinha uma revista que eu acompanhava, chamava Animax, e tinha lá a parte das cartas, né? Do pessoal falando, e tinha uns fanzines que as pessoas publicavam, que mandavam pra lá, né? E aí eu sempre olhava e achava legal. E em japonês chama doujinshi, né? Que é o fanzine de quadrinhos lá que eles têm dos mangás. Muitas pessoas começam ali, né, rabiscando ali e depois vira os mangakas aí famosos, né? Depois eu tive contato com fanzine de música e foi mais pra frente, assim, mas foi esse histórico aí. Pra mim, né, o que eu defendo no meu livro, na minha opinião, é que o fanzine não é arte, né? Já soltei o spoiler, né, do livro, já estraguei a experiência da galera. No geral é o seguinte, há um movimento assim, faz um tempo já, uns anos pra cá, da classe média artística, assim, principalmente, e dos mais ricos de apropriação de cultura popular, assim, e gourmetizando essa cultura, sabe? E foi o que aconteceu com o fanzine. E eu achei isso muito preocupante, né? Porque o fanzine, ele é uma coisa punk, assim, que você faz à mão. Ele quebra todas as estruturas de uma obra de arte tradicional, né? Normalmente você xeroca, você vende baratinho, você dá de graça. Não tem um fim comercial, né? Que muitas obras de arte têm, né? E essa coisa da unicidade de fazer uma obra de arte, né? O fanzine ele é reproduzível, assim. É uma coisa que é para divulgar, né? E reproduzir. E isso eu falo melhor no livro, mas é uma coisa que não é boa pro fanzine, pro fanzinato e pra galera, porque isso acaba gourmetizando e essa questão financeira atrapalha aí. Né? O fanzine ele não tem essa ideia de se transformar numa obra de arte com A maiúsculo. Então, né, quando eu fui fazer a pesquisa, lá na minha pós-graduação, lá tinha alguns professores que não entendiam, falaram, nossa, como assim você vai fazer pesquisa desse negócio aí? O que é fanzine, cara? Não tem nada a ver com o que a gente tá mexendo aqui. E aí eu lembro que teve um professor que falou, não, cara, eu gostei, vamos fazer isso aí, essa pesquisa aí, vou te ajudar. E foi importante, assim, pesquisar. Há uma diferença entre arte com A minúsculo e uma diferença da arte com A maiúsculo, né? É até legal aqui que eu uso como referência no livro, eu uso um texto bem clássico, que é o do Gombrich aqui, ó, História da Arte. Esse livro é um clássico, né? Então ele fala aqui, né, assim, ó, tem uma diferença entre arte com A minúsculo e A maiúsculo, né? Essa arte com A maiúsculo é essa arte que se transformou aí da Renascença pra cá, essa coisa do autor, do gênio, essa coisa do alto valor, né, da unicidade, e sendo que antes, ali na Idade Média pra trás, a arte lá na antiguidade também ela era uma coisa coletiva, né? Não tinha essa coisa de assinar, de transformar aquilo numa obra diferenciada dos outros afazeres criativos, né? Artesanais. Né? Então isso eu falo com mais calma no meu livrinho aí, no meu textinho. Depois vocês deem uma olhada com mais calma. Eu vou comentar mais pra frente aí. Valeu! No começo lá, os professores estavam meio assim, né? Com essa coisa. Falaram, eu não entendo o que é esse fanzine. A gente trabalha com essa arte com A maiúsculo. E aí, com o tempo ali, com o decorrer da pesquisa, eles começaram a ver que tava rolando legal. Tanto que no final lá, quando eu lancei o livro, depois mais pra frente, o professor até arranjou um espaço lá pra eu lançar lá na própria faculdade, as Belas Artes, né? Ou seja, o lugar que exalta essa arte com A maiúsculo. E eu consegui lançar lá, então eu consegui esse espaço aí pra mostrar um pouco
qual é a relação do fanzine com as artes, né? Porque tem relação e ao mesmo tempo não tem, né? E aí é essa mistura que eu faço no livro, essa intercalação, né? Como que se intercala esses dois conceitos, né? Foi mais ou menos um ano aí. Eu fiz o artigo, escrevi o artigo em 5 meses. E assim, o engraçado foi que a pessoa que publicou, assim, né, a Marca de Fantasia, para quem não sabe, é uma editora especializada assim nessa parte de publicações independentes, né? Então o Henrique Magalhães lá, que é o cabeça, ele é um dos caras cabeças assim do fanzine no Brasil, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Esse livro aqui é um clássico, né? O que é fanzine? Henrique Magalhães, né? Dos anos 90 esse livro, que é daquela coleção que é, né? Da editora brasiliense, né? Então eu escrevi o artigo, né? Colei grau lá, fechei com a faculdade. E aí eu fui no Ugra Zine Fest lá, o Henrique tava lá, né? O Ugra Zine é um evento que acontece aqui em São Paulo, né? E o Henrique tava lá, eu falei, ô Henrique, eu tô com um artigo meu aqui que eu escrevi, né? E eu falei, ó, queria que você desse uma lida pra saber sua opinião. E ele achou legal, ele curtiu tanto, né? Ele leu depois, mandou um e-mail e falou, cara, eu gostei tanto que eu quero publicar. E foi assim que surgiu o livro. Então foi mais ou menos um ano aí entre a escrita e a publicação, né? Eu me formei no meio de 2014, no começo na metade de 2015, no meio do ano para não, foi mais no fim do ano, desculpa. Com a coisa edita. Foi mais no final de 2015 que eu lancei. Um pouco mais de um ano de escrita aí, de processo. Eu já falei na parte anterior que o Henrique Magalhães me apadrinhou aí, né? Foi muito importante para publicar, né? Eu queria só mostrar quais livros que eu usei assim por cima, né? Eu não consegui achar todos aqui na minha bagunça, mas eu separei alguns livros que foram muito importantes para a pesquisa que eu queria mostrar, porque eu acho isso muito importante. O primeiro aqui é esse daqui, ó, bem legal, chama Homens do Amanhã, tá? Da editora Conde. Esse livro conta a história de como surgiu a cultura nerd geek né, nos Estados Unidos, do começo dos anos 30 do século 20 até mais ou menos os dias de hoje aqui, como que surge a DC, a Marvel. E é legal assim que no comecinho eles falam um pouco sobre o fanzine, de como que surgiu o primeiro fanzine, cara, que é considerado, né, o primeiro fanzine lá nas comunidades de fãs de ficção científica, né? E é bem legal. Esse livro conta, é legal que ele conta o histórico desde dos quadrinhos, do surgimento dos quadrinhos até assim nos anos 2000, e é legal que eles passam nos anos 60 lá na contracultura. Ele fala bastante sobre as publicações independentes e fala sobre fanzine também. Isso aqui é bem legal para falar sobre esse histórico geral. O outro livro legal que eu gosto muito, esse aqui é a Filosofia do Punk. Esse livro aqui é animal, tá? Então ele vai contar o que é punk, né? E tem um capítulo que ele fala sobre fanzine. E qual que é a relação dos punks com o fanzine, né? Porque tem gente que acha que o fanzine surgiu do punk, né? Uma época, eu tava pesquisando e falei, nossa, cara, será que surgiu? Né? Será que não tem a ver com os fanzines de quadrinhos? E não, o fanzine surgiu bem antes, tá? E os punks se apropriaram, um pouco antes também os hippies se apropriaram dessa publicação independente e fizeram lá suas publicações alternativas aí. Deixa eu ver mais um aqui. O próprio que eu comentei agora do Henrique Magalhães, que é um clássico. Isso aqui foi a base, tá? O que é fanzine. É legal que o Henrique já fez outras versões desse livro, já mais atualizadas, né? E dá pra achar lá no site da Marca de Fantasia. Esse aqui é raro, viu? É difícil de achar. Tanto até, ó, que eu tenho até dois, porque né, se acontecer alguma coisa com um, eu tenho outra ainda. Vamos lá. Uma coleção que eu gosto muito, que é a coleção Baderna, da Conrad, que agora está na editora Veneta. Ela me ajudou bastante aqui a complementar umas partes do meu texto aí sobre fanzine, tá? Essa coleção é muito legal. O que mais? Deixa eu ver o que eu separei. Sim. Esse Teoria da Vanguarda, ele é muito bom. Esse livro aqui, junto com outro livro chamado A Arte Inimiga do Povo, conta
um pouco de como que surgiu essa arte que a gente tem do século XX para cá, principalmente, de como que ela se gourmetizou, como ela virou uma coisa burguesa, um produto burguês, né? Que no fim a arte com a maiúscula ela representa a cosmovisão da burguesia, cara, da elite, né? A visão de mundo dos mais ricos. Tanto que você vai no museu, assim, né? É difícil você ver alguém de classe mais baixa, né? Ah, tem, tudo bem, mas eu vejo meus alunos perguntando, professor, por que não tem museu na periferia, né? Por que eu tenho que trabalhar, mas a pessoa mais rica tem que né, fazer arte, né? Fazer coisas criativas, né? Então essa diferenciação, esse livro aqui ele fala um pouco, tá? A Arte Inimiga do Povo é um super livro aí que aborda sobre isso, tá? Outro que eu usei aqui é um livro do Walter Benjamin, que ele fala sobre essa questão da obra de arte sendo reproduzida, né? Ele já estava falando do cinema, de outras coisas, mas eu relacionei com o fanzine e como que isso quebra, né? Essa autenticidade da obra, essa aura, né? É bem legal. Outro livro aqui, o último que eu vou falar para não ficar cansativo. Esse aqui, ó, é um livro sobre dadaísmo e o fanzine, ele tem a ver muito com esse movimento aqui, ó. É muito importante vocês estudarem os dois aí, né? E outros movimentos depois que vão se influenciar no dadaísmo aí, que é o Fluxus, os situacionistas, né? Isso tudo vai entrar nos fanzines que eles vão fazer depois, nas publicações independentes. Valeu! Então, essa arte aqui foi um amigo meu, né? Eu encomendei para ele, o meu amigo chamado Isaac Santos, um grande artista, um desenhista. Eu falei, ô Isaac, ó, eu preciso que você faça uma capa para mim com várias referências, né? A primeira que eu queria, eu falei, ó, eu quero uma referência global da arte, cara. Então ele falou, ó, vamos fazer uma Mona Lisa aqui, né? Certo? E aí eu falei, ó, só que eu quero todas as referências que o fanzine tem, cara. Só que eu quero todos os tipos, desde o fanzine de ficção científica, ao fanzine de punk, ao fanzine de música, ao fanzine de arte, né? E que aborda vários outros temas. E aí a gente fez uma mescla, né? Se você vê aí a Mona Lisa de Moicano, né? A Mona Lisa Punk. Tanto que a gente batizou essa imagem de Mona Lisa Overdrive. É uma homenagem ao William Gibson, é um escritor de ficção científica aí, né? Do Neuromancer, né? E a gente falou, ó, fizemos aí uma versão para homenagear o Cyberpunk também, que tem a ver com fanzine. Então, né, eu sempre li muito quadrinhos, né, revista assim de videogame que eu colecionava nos anos 90 e revistas sobre anime, então eu nunca tive livro assim, né, lia muito, mas não livro. E aí eu lembro que no ensino médio, a professora de português ofereceu para mim e pro meu amigo um livro do Júlio Verne, era aquele 80.000 Léguas Submarinas. Eu falei, ó, você tem que ler o livro também, né? E aí eu lembro que eu comecei a ler, até tava indo assim, mas não curti tanto, né? E aí foi mais na época da faculdade mesmo que eu comecei a ler livro de verdade, né? Então demorei um pouco, né? Não tinha grana, né, meu? Anos 90, aquela coisa, né? Era muito precário, né? Então eu considero o primeiro livro que eu li, assim, esse do Júlio Verne. Então, tem vários, né, meu? Mas um que eu tô lendo aqui, que eu já terminei praticamente, que eu adorei, é esse aqui, ó. Antifa, Manual Antifascista, um livro lindo, né? Tava faltando um livro com esse tema no Brasil. E ultimamente esse é meu livro de cabeceira, já tá no fim, já praticamente terminei. Tem um aqui que eu comecei esses tempos aí e tá difícil, porque olha o calhamaço do negócio. Ele chama M, o Filho do Século, tá? Ele é um livro que conta a história do Mussolini, tá? É um romance histórico aí, escrito por esse italiano aqui, o Antonio Scurati. Muito bom até, é que eu tô nessa pandemia e tá difícil, né? É muita coisa para ler, para fazer, limpar a casa, dar aula aí online, mas é isso aí. Esse aqui tem sido o meu calo aí. Um dia eu termino.
E aí, gente, tudo bem? Eu voltei aqui para mais uma questão aqui, né, que me passaram aqui, que a Deise me mandou por último. A questão é sobre se eu tenho alguma mania literária, né? Eu gosto de ler mais de um livro por vez, normalmente. E, e normalmente eu leio um livro de ficção, de literatura e leio alguma coisa mais técnica, científica, teoria, né? Então essa é uma das minhas manias. Eu gosto de ler mais de um livro de uma vez. Às vezes eu deixo um pela metade, né? E depois termino um e começo o outro. É, Normalmente quando eu leio livros de teoria eu gosto de anotar, mas como tem dado muito trabalho agora eu marco os livros. Antigamente eu ficava meio com ciúmes de marcar os livros assim, né? Então e eu gosto também de cheirar o livro quando você compra assim, fica aquele cheirinho, né? E outra mania que eu tinha quando era mais moleque, assim, quando eu tinha uns gibis que eu gostava muito, eu colocava debaixo do travesseiro, ia dormir e amassava tudo, né? Mas é isso, essas são algumas manias que eu tenho aí, né? Valeu, abraços. Eu vou indicar um livro do meu amigão aqui, né? O Márcio Snow. Ele escreveu esse livro um pouquinho antes de mim, aí ele já vinha de uma pesquisa aí de anos, né? Para quem não sabe, ele fez o documentário aí, Fazendeiro do Século Passado, tem no YouTube aí as 3 partes, é animal, né? Tem que assistir. E ele fez esse clássico aqui, né? Da literatura do fanzine aí. É, o Universo Paralelo dos Zines, né? Ele lançou um pouquinho, acho que a gente lançou quase ao mesmo tempo. A gente fez uma turnezinha aí para lançar o meu e o dele aí por São Paulo aí. E foi bem legal. Eu quero também complementar assim com o Snow também pessoas que são muito importantes para a pesquisa do fanzine aí, que é o Henrique Magalhães da Marca de Fantasia, que é uma editora que apoia muito, né? Se você vai fazer uma pesquisa sobre fanzine, você vai ter que ir lá no site, lá que tem muita coisa legal. O Gazi Andraus também, ele é um dos caras aí que tem muitos artigos publicados aí, livro sobre fanzine. A Tina Kurtz, que faz a fanzinada, nossa, tem que passar por ela pra, né, se você for pesquisar. O Douglas e a Dani da Ugra, né, da loja e da feira, né? São muito importantes, né? E eu acho legal que eu tô, como eu falei, envolvido com essa galera graúda aí do movimento, né? E foi interessante ver meu livro aí outro dia pesquisando no Google, aparecendo em umas teses de mestrado e doutorado aí, vários, assim, de várias referências, e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, nossa, cara, legal que nesse submundo do fanzine aí tem uma galera que tá usando tá crescendo, né, esse tema aí. E muito importante aí. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu! Que trabalho legal, né? Usar tantas referências culturais para embasar uma pesquisa acadêmica e levar o fanzine para dentro das universidades para observá-lo, estudá-lo e reconhecê-lo como uma manifestação cultural. Isso é muito legal, né? Essa coisa de pegar uma coisa que era mais underground, mais no faça você mesmo, e encarar, né, o desafio de levar para dentro de uma universidade para conversar a respeito dessa manifestação cultural, dessa forma de se fazer arte e de se expressar e ter o apoio dos professores. Isso é muito bom mesmo, William. Obrigada por esse trabalho. Bom, quer ler o livro? No site da Marca de Fantasia, que o link está aqui na tela, tem como você baixar o livro, né, a versão digital, mas se você gosta de folhear o livro, deixar lá na sua estante para poder de vez em quando voltar a ele sem precisar ligar o computador, o iPad, ou enfim, celular, tem o link para você adquirir o livro aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link do William para você poder acompanhar o trabalho que ele faz e também adquirir o livro, ok? E nesse episódio eu vou indicar uma banca. Não é uma banca de jornal comum. Eu estou falando da Banca Curva. A Banca Curva é uma banca que vende publicações independentes, né? Ela tem inclusive uma loja virtual que foi inaugurada esse ano, acho que talvez até por conta da pandemia, não sei, ou então para atender pessoas, né, de outros estados.
A banca física fica na Vila Buarque, em São Paulo, pertinho do Sesc Consolação. E essa banca ela é capitaneada pelo Rodrigo Mota, que também faz ilustrações e toy arts, então já é uma pessoa muito envolvida, né, com o mundo da cultura independente. E na banca ele vende zines, livros, gravuras, cartazes, adesivos, objetos criativos e tem material de coletivos de pequenas editoras do Brasil e da América Latina. Então é um espaço super bacana para conhecer. Se você estiver por São Paulo, dá uma chegada lá, né? E se você não entra no site da Banca Curva para poder conhecer, né, os produtos que são comercializados pela Banca Curva. E por que eu estou indicando? Pô, é uma banca que ela, além de vender esses materiais e publicações independentes, ela abre espaço para pessoas lançarem livros lá, enfim. Já tiveram algumas manifestações culturais bacanas ligadas à literatura, à escrita e à leitura. E eu acho bacana apoiar esse tipo de iniciativa. Então eu vou deixar aqui na tela o Instagram da Banca Curva e na descrição do vídeo vão ter os links, né, tanto do Instagram quanto do site para vocês poderem conhecer, tá bom? E aí, você tem alguma indicação de um lugar que você já visitou que venda livros que você achou bacana, um sebo, já visitou uma biblioteca comunitária, uma biblioteca na sua cidade ou em algum estado que você visitou, algum país, enfim. Traz aqui, manda aqui no euquefiz@revoluta.com e quem sabe a sua dica não venha parar aqui num dos episódios do Eu Que Fiz, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem visto os programas, os episódios e tem compartilhado com os amigos, né, seja nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp. Todo mundo é muito bem-vindo aqui no canal do Portal Revoluta, tá bom? E, como eu sempre digo, só a arte salva. Arrisque-se a abrir um livro e se encantar com outros mundos e outros universos. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo grande e tchau.